Você quer se entender melhor e entender também o perfil comportamental do seu cliente. Isso é fundamental no fechamento de venda e também nas outras etapas do processo de negociação. Acompanhe esse vídeo que eu vou te falar um pouquinho sobre cada um dos perfis e como utilizar isso na nossa proposta, negociação e fechamento para chegar no resultado. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Empreendedorismo Transforma. E todo empreendedor vai precisar uma hora ou outra vender ou ensinar os seus colaboradores a vender. Uma das ferramentas que eu acredito que são fundamentais para a gente identificar o perfil do cliente e também para a gente saber lidar conosco, com as nossas emoções, os nossos comportamentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, geneticamente e com as nossas experiências, ensinamentos dos nossos pais, professores. O DISC é uma ferramenta que ela advém de outros processos de autoconhecimento desde a Grécia Antiga, onde eles analisavam através dos elementos como a terra, o ar, a água e o fogo. E aí esses processos foram evoluindo. Hoje nós temos a ferramenta DISC, que ela vai trabalhar 4 perfis que são mais preponderantes no nosso comportamento, que é o perfil da dominância, representa o D dessa sigla, esse acróstico DISC, perfil mais de liderança, um perfil mais executor, que não fica aguardando, que toma iniciativa. Depois a gente tem o I, que é a influência. Então, é aquela pessoa que ela é mais comunicativa, voltada para pessoas, ela é mais alegre, comunicativa. Depois nós temos o perfil estável, que remete à letra S de segurança. É uma pessoa planejadora, muito segura dos seus próximos passos. Ela é muito mais de pensar a longo prazo, é uma pessoa de muita confiança. Depois nós temos o C, diz que, então vem o último, é o C, que é o perfil relacionado à conformidade. Mas não quer dizer que seja aquela pessoa que aceita tudo que lhe é imposto. Ela é uma pessoa que é analítica, sistemática, observadora, voltada para números, voltada para processos e não tanto para pessoas. O teste, ele pode ser feito através de testes na internet. Tem um que é gratuito, que eu conheço, pode ser que tenham mais, né? Aí vai da tua pesquisa. Também tem outros que são pagos. Também existem profissionais que são habilitados para utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta validada. E eu também vou disponibilizar aqui para vocês uma ferramenta que é bem interessante, que ela vai dar para vocês os percentuais de quem você é nesse momento. Mas, Carol, como assim nesse momento? Por quê? Todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas características das letras do DISC. Então, o ideal num mundo, né, com bastante equilíbrio, todos nós operaríamos 25% em cada um desses quadrantes, sabendo ter a liderança, a execução, né, tendo a influência, a comunicação, tendo a segurança, o planejamento e tendo a conformidade, o perfil analítico. Só que a gente acaba indo para uma área mais do que a outra, decorrente de vários aspectos, né? E a gente muitas vezes precisa executar aquilo que não é muito do nosso perfil. Por exemplo, eu sou uma pessoa do perfil I, de influência. Eu sou muito boa de trabalhar em equipe, eu consigo agregar, persuadir as pessoas. Em contrapartida, eu não sou boa com parar e fazer relatórios, planilhas. Até consigo trabalhar bem com os números, mas não é o meu forte. A área financeira, contabilidade, eu preciso de pessoas para me ajudar. Eu preciso me esforçar. Mas esse teste serve para a gente identificar isso mesmo. Quais são os nossos gaps, que são as nossas falhas, as nossas lacunas,
e o que a gente precisa buscar alinhamento, os pontos de melhoria. Porque a gente sabe que o empreendedor, ele é 360. O que é 360? Ele é um todo. Principalmente no início, ele precisa executar todas as áreas do negócio. Vendas, planejamento, financeiro, compra, controle de estoque, marketing, aspectos legais e tributários, fluxo de caixa, conciliação bancária, dentre outras inúmeras atividades, gerenciamento de times. Então, quando a gente empreende, é bom a gente saber, pelo menos, mandar, né? Mesmo que depois você tenha ali as pessoas que vão ser específicas dessas áreas, vai ter departamentos na sua organização, você precisa pelo menos saber o que está acontecendo e como que você vai gerenciar essas operações. Então, por isso que é importante a gente buscar o autoconhecimento. E uma das ferramentas é o DISC. Você entender em qual desses quadrantes você mais está extrapolando, digamos assim, e quais são os outros que você precisa desenvolver para melhorar as suas capacidades. Eu já fui muito mais influente, eu acredito que eu era um 70% influente. Por quê? Eu não era organizada, eu não conseguia me impor numa negociação, eu não tinha foco, que são as dificuldades da pessoa que é influente. E aos poucos eu fui mudando isso, fui me tornando um pouco mais organizada, um pouco mais executora do que apenas sonhadora. E eu fui desenvolvendo essa minha capacidade de controlar uma negociação, de controlar uma condução de apresentação de negócios. E eu fui desenvolvendo a minha dominância. Então, hoje, o meu perfil está um pouco mais preponderante para o I e para o D. E ainda estou aí buscando esse equilíbrio entre o S e o C, que são os perfis de planejamento e o perfil de análise. Então, gente, busque saber como que você funciona para você entender melhor o seu cliente. Depois que a gente entende como a gente funciona, qual desses perfis mais tem relação comigo, né, como que eu estou agindo, quais as melhorias, tudo isso você vai buscando. Hoje, o pai do DISC que criou, né, ele é um psicólogo, ele buscou essas informações que já advêm dos estudos de análise de comportamento humano há muito tempo. Ele tem um livro sobre isso que se chama As Emoções das Pessoas Normais. A segunda parte desse vídeo é para ensinar você a entender um pouquinho do seu perfil de cliente. Quando um cliente entra numa negociação com você, se ele está mais disposto a conversar, falar da família, fazer uma piadinha, se abrir um pouco mais, é bem provável que esse cliente esteja no perfil mais influente. Então, você precisa o quê? Fazer esse rapport com ele, também ser comunicativo, mas, em contrapartida, você precisa trazê-lo de volta para a negociação. Porque senão você vai dispersar demais e não vai acontecer aquilo que você busca, né? Fechamento. Você precisa estar sempre recapitulando. Então, senhor fulano de tal, o senhor gostou? Você traz esse cliente para a negociação com leveza. Por quê? Ele é muito influente e se você fizer alguma coisa muito dominante, muito agressiva, talvez você vai perder ele pelas mãos, porque ele vai se sentir um pouco magoado. Então, você fala, nossa, que legal! E aí, o senhor gostou do produto? Como é que vai ficar melhor para o senhor? Então, você vai buscando ele com esses contatos para retomada de negociação. O perfil dominante é aquela pessoa mais pragmática, objetiva, que está focada na execução das suas tarefas. Então, ela é uma pessoa que está sempre com o tempo bem escasso, porque ela faz muitas coisas, ela abraça o mundo com as pernas, é uma expressão que a gente usa, né? Mas ela acha que dá conta de tudo, então o tempo dela é muito limitado para ela. Então você vai também ser objetivo,
prático, e se ele te der mais assunto, você também vai conversar, sim, mas seja bem objetivo, vá direto ao ponto e pergunte se aquilo atende a necessidade dele, se a sua oferta está de acordo com a expectativa dele, e já parte para uma resolução, oferecendo para ele esse ganho de tempo, o quanto ele vai economizar de tempo e dinheiro por tomar uma decisão com você. Depois a gente vem para o perfil S, que é o perfil mais seguro, é o perfil planejador. Então, é aquele cliente que ele pesquisa muito antes de comprar. É aquele cliente que vai demorar para tomar uma decisão. Ele se sente cansado de ter que ouvir demais. Porque se ele puder deixar para tomar decisão outro dia, daqui a uma semana, perguntar para fulano, beltrano, ele vai fazer isso. Então, você precisa ser empático, mas colocar uma certa urgência para ele solucionar esse problema. Porque se deixar por ele vai deixar para planejar e ele é resistente à mudança, mas você precisa focar no quanto a sua proposta de valor está entregando esse benefício e colocar alguns gatilhos ali de urgência, que é: nós temos essa promoção até o dia tal. Então, você coloca alguns deadlines, né, que é alguns pontos para ele parar e pensar, para ele agir com rapidez, porque também não gosta de perder oportunidades. E ele gosta muito de segurança, de ler os contratos, de saber se está tudo certinho. Agora, o perfil conforme. É um cliente que vai demorar na negociação porque ele vai analisar também todas as possibilidades de mercado. Então, ele vai observar você, o seu concorrente, o seu tempo de mercado, os clientes que já foram bem atendidos. Ele vai tomar uma decisão muito centrada, muito tranquila. Mas é um ótimo cliente e vai ser muito fiel se você conquistar ele com essas informações criteriosas. Então, utilize dados da empresa, dados do seu negócio, traga provas sociais, que são os depoimentos de clientes que tiveram bons resultados, traga para ele a classificação no Google, no Reclame Aqui do seu negócio, de que vocês têm a qualificação 5 estrelas, e apresente esses números para ele, porque assim você vai falar a linguagem dele. Fala: um time que não está perdendo não se mexe. Então é uma pessoa também que não é muito adepta a mudanças, é bem analisadora, vai te ouvir muito, vai ficar mais ouvindo do que falando, mas sempre apresente para o seu cliente, para o seu prospect, que é o possível cliente, a proposta de valor. Então, recapitulando, o perfil dominante é o perfil executor, perfil influente é o perfil comunicador, perfil seguro, que é o estável, é o perfil planejador, e o perfil conforme é o perfil analítico. Então, utilize essas ferramentas, se aprofundem, busque entender o seu cliente, e assim você vai falar a linguagem dele e o resultado é muito mais assertivo. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Se fizer sentido para vocês, encaminhe para alguém que também trabalha com vendas, vendas consultivas, que tem esse relacionamento com o cliente. Também já te peço aí o teu likezinho, não custa nada, né? E para mim faz diferença para esse canal crescer e ajudar aí a transformar a vida das pessoas, porque essa é a minha missão. Um beijo!